Entrevista o MB começando, aqui quem fala é o Eduardo e hoje eu conversei com a banda Bad Bebop de Curitiba. Confere aí. Então, galera do MB, beleza? Aqui é o Henrique Bertol, sou guitarrista do Bad Bebop. Bom, a banda ela começou logo após o término do Necrópsia, que ocorreu ali, se não me engano, foi no começo de 2015. E no que a banda Necrópsia, que eu e o Celso a gente tocava, terminou, a gente tava a fim de continuar tocando junto, de ter algum projeto, alguma coisa de música autoral. E aí eu apresentei para o Celso algumas músicas que eu tinha escrito, assim, na época do Necrópsia, mas que eu sentia que não encaixava bem na proposta do que era a nossa banda anterior, né? E aí a gente se empolgou com a ideia, com as músicas, com o estilo que estava sendo feito ali, e a gente abriu vaga procurando alguém para tocar baixo com a gente, né? E aí depois de alguns testes ali surgiu o Juliano, né? Que de cara foi quem a gente sentiu assim que entrosava melhor com o grupo, com as ideias. O Juliano começou a tocar com a gente, começou a elaborar as músicas junto com a gente. E um dia ele chegou e falou que tinha escrito uma linha vocal e a gente estava sem ideia assim do que fazer na parte, né, de vocal e lírica, tudo mais. E quando ele veio com a ideia e gravou uma amostra, assim, na hora a gente sabia que tinha ganho de brinde um vocalista junto com o baixista. Então a banda iniciou por aí, né? O Juliano veio da Semblant, na banda na qual ele ainda toca. E a partir daquele momento ali a gente foi definindo mais ou menos o que era o som da banda e o que a gente ia fazer musicalmente, né? Esse ano a banda Bad Bebop lançou seu primeiro álbum, Primetime Murder. Conta pra gente um pouquinho sobre o processo de composição e produção desse álbum. Então, como eu falei antes, as ideias musicais, elas vieram de antes, né? Na verdade, de um bom tempo antes, assim. Grande parte das músicas, elas foram escritas lá em 2005, cara. Então, 10 anos antes do início da banda, meio que tinha as primeiras ideias instrumentais ali e tudo mais. Algumas outras músicas foram desenvolvendo no meio do caminho, né? E aí a gente tava com essas composições, né? E tentando definir mais ou menos o que quer ser feito na parte vocal e tudo mais. O Juliano resolveu isso, linhas melódicas, letras, né? E acho que a partir dali a gente sentiu bem o estilo da banda, viu que tinha um álbum completo na mão, né? 8 músicas, e começou a dar uma afinada nos arranjos das composições. Foi trabalhando em ensaio no ano de 2015 ainda, e o ano inteiro trabalhando esses arranjos, gravando eles sempre. Tem um home studio, né? Então a gente gravava as ideias, ia testando como é que elas iam ficar em gravação. A partir do momento que a gente meio que chegou num consenso que os arranjos estavam bem elaborados, a gente partiu para a gravação propriamente, né? A gravação aconteceu a princípio ali no Estúdio, que é um estúdio aqui de Curitiba, cuidando da parte da produção, e o Felipe De Biasio cuidando de toda a parte da engenharia ali, de gravação e tudo mais, junto com o Milton Rosa, de assistente dele, né? E antes da gente começar essa gravação, a gente fez um testezinho ali, gravando a Trouble, que acabou sendo o nosso primeiro single, para ver se tudo ia soar realmente bem, e a gente ficou bem satisfeito, né? E a gravação aconteceu ali em 2016, né? No primeiro semestre. Foi uma gravação bastante rápida, assim. O Celso matou as baterias em um dia, o baixo, se não me engano, foi um dia e meio, as guitarras, foi tudo muito rápido, assim. Numa semana a gente estava meio que com tudo gravado. Só que daí o processo seguinte ele já foi um pouco mais lento, né? Elaborando assim alguns detalhes de arranjo, overdubs e coisas do tipo. A gente foi arrastando esse processo aí por mais, acho que uns 2 meses, né? Passou para o processo de mixagem com o próprio Felipe De Biasio e passou para masterização com o pessoal da Absolute Master, né? Então a linha de produção do álbum mais ou menos foi essa, né? Paralelo a gente também começou a ver a questão da arte gráfica ali com a La De Angelis, né? Trabalhar o conceito, o que quer ser feito.
Foi um processo assim, bem intenso. Eu posso falar particularmente foi bastante cansativo, mas bem legal assim, porque foi a primeira vez que eu tive essa experiência de produzir um álbum e tocar nele ao mesmo tempo, né? Então é difícil às vezes dividir as funções, né? De você ser instrumentista ou você tá olhando na banda como um todo, assim, sabe? Às vezes você sente que você está comprometendo uma parte ou outra, né? Mas no final acho que o resultado ficou bem legal, fiquei muito feliz, a banda curtiu também. Meio que foi o que a gente estava querendo alcançar, né? Que fosse um primeiro álbum curto, com essas ideias iniciais que vinham, né? Prévias, assim, ao começo da banda propriamente, né? E que tivesse uma cara de banda bem ao vivo, assim, aquela gravação rápida, aquela gravação feita para mostrar como é que a banda soa ao vivo, né? Sem muita superprodução em cima do som, né? Bem em cima do conceito que algumas bandas de rock clássico fazem, né? Que nem o Black Sabbath, que os primeiros álbuns ali soam muito ao vivo, né? Então eu achei que o resultado foi bem agradável, bem interessante nesse sentido. E é um processo assim, né? Que foi muito legal para esse primeiro álbum, assim, que deu muita cancha para o segundo, né? Que a gente já está pensando, já está trabalhando e tal, e que a gente já vê o passo que a gente vai seguir, né? E que empolga muito a gente, que a gente sabe que agora vão ser músicas zeradas mesmo, assim, feita com a banda já em formação, já existindo, já tocando, né? Em maio desse ano, vocês abriram um show da banda holandesa Komatsu no bar 92 Graus. Conta um pouco sobre como foi essa experiência e como que rolou essa parceria. Salve rapaziada, salve Bives e galera do MB, beleza? Aqui é o Celso Costa, baterista do Bad Bebop. E eu queria falar um pouquinho a respeito do show do Komatsu, que a gente teve uma oportunidade muito bacana agora, no ano 2017, para fazer o show com essa banda da Holanda que estava em excursão aqui no Brasil, estava em turnê. E a gente, na verdade, fez duas datas com o Komatsu. Foi uma data em Guarapuava, no qual foi a minha produtora que organizou o evento. Eu tenho uma produtora chamada Barbatana Produções, que trabalha voltada ao artista independente, no caso. E a gente fez uma segunda data, já com a produção da Orleans Records aqui em Curitiba, que foi no 92 Graus. Foi uma experiência muito bacana ter conhecido o rapaziada do Komatsu. É uma banda que tem uma boa experiência já no circuito europeu, principalmente. Já abriu shows importantes como Queens of Stone Age, como Red Fang e outras bandas de stoner que estão na ativa. Foram super receptivos, nos trataram super bem, aprendemos muito com eles. E com certeza a gente vai fazer parcerias futuras aí, beleza? É uma galera que com certeza deve retornar ao Brasil também. Aqui é o Juliano, baixista e vocalista do Bad Bebop. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a vocês do MB pelo convite e também parabenizá-los pelo canal. São iniciativas como essa que ajudam a fortalecer o nosso underground cada vez mais. Então, muito obrigado mesmo. Gostaria também de mandar um salve a todos que estão acompanhando essa entrevista. Para aqueles que já conhecem o Bad Bebop, deixo aqui o nosso muito obrigado também pelo todo esse apoio nos últimos 2 anos. Para quem ainda não conhece, mas se interessou, procure nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Lá tem muito conteúdo legal para vocês conhecerem um pouquinho mais da nossa trajetória. E é isso. Valeu, obrigado. Entrevista UMB vai ficando por aqui. Se gostou, dá um like e se inscreve no canal. Valeu!